Muito bem, meus amados e amadas, estamos aqui mais uma vez nesse nosso encontro semanal. Essa oportunidade de eu poder falar com vocês através desse vídeo, através da Palavra de Deus. Hoje um pouquinho diferente, porque eu nem estava me sentindo muito animado a fazer o sermão hoje não. Essa semana eu cometi um erro, eu pisei na bola, vamos dizer assim, né? E fiz uma coisa que eu não devia fazer. E me senti muito mal, fiquei muito chateado, porque fiz. E esse sermão aqui, ele surgiu porque na madrugada o Senhor Deus me acordou com um hino do Inário na mente. Um trecho do hino, né? O corinho do hino. E aquilo foi um grande alívio, porque o Senhor Deus, Ele nos repreende, mas a sua repreensão é com um amor que está acima de qualquer ideia humana. Ele é muito maravilhoso. E Ele me acordou com o coro do hino 169, do Inário Adventista, é o número 169, mas tem na harpa cristã também. O título do hino é Deixa Entrar o Rei da Glória. E o corinho diz assim, ó: Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, hás de ter final vitória, vais obter a salvação. Bom, vocês já viram que eu não tenho muito talento para esse negócio de cantar não, né? Mas eu me arrisquei aqui nesse pedacinho. E nessa madrugada me veio essa forte impressão na mente de Deus dizendo para mim assim: filho, o que você precisa fazer é abrir o seu coração, deixar o Rei entrar. No final das contas, você vai ter a vitória, vais obter a salvação. Foi muito animador. Eu recebi uma repreensão, mas também recebi um alívio muito especial. Sabe por que eu recebi a repreensão? Porque ao ouvir esse corinho, pela impressão divina, eu fui verificar o hino todo. E no Inário Adventista, lá no finalzinho, tem sempre o texto bíblico que se refere, que dá uma referência ao hino, né? Que dá um complemento ao hino, vamos dizer assim. E esse é o texto que eu quero que você abra na sua Bíblia. É fácil de você achar Apocalipse, né? Vá abrindo aí Apocalipse, enquanto eu mando aqui um forte abraço para você, dizendo que eu te desejo muita saúde, muita paz, que Deus continue te protegendo e te guardando. Eu sempre louvo a Deus porque tem preservado a vida de todos vocês. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Lá em Apocalipse, você abrindo no capítulo 3, nós vamos ler o verso 20, que é o verso que está lá no final do hino, Deixa entrar o Rei da Glória. E aí depois eu vou falar sobre esse início do capítulo 3 aqui. E aí vocês vão entender por que eu fui repreendido, mas ao mesmo tempo recebi uma mensagem de amor de Deus, uma mensagem dizendo que há esperança para mim, e eu espero que haja esperança para você também. O texto bíblico de Apocalipse 3:20 diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Obviamente tudo a ver com o hino, né? Deixa entrar o Rei da Glória. O corinho, abre-lhe o coração, hás de ter final vitória, vais obter a salvação. Só que esse texto está inserido, queridos, no capítulo 3, que é uma das cartas às igrejas, a última carta das igrejas, a 7ª, a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia, ela foi citada por Paulo, tanto ela quanto Hierápolis, lá em Colossenses, quando ele diz que, eu me esqueci o nome da pessoa que o acompanhava Paulo, né? Estava com Paulo lá em Roma, e ele diz lá aos Colossenses que essa pessoa amava muito as pessoas lá de Hierápolis e de Laodiceia, e que orava muito por elas. E essa carta aqui, escrita a Laodiceia, por Cristo, entrega a João, por Cristo Jesus, é uma aquelas igrejas da região da Frígia, onde Paulo fez um trabalho missionário fantástico. Tem um outro texto bíblico que diz que ele escreveu uma carta a Laodicenses, mas essa carta nunca foi encontrada. Laodiceia, uma questão aqui de a gente posicionar o porquê Jesus vai usar um texto bíblico falando sobre certas coisas. Laodiceia ficava a 70 quilômetros a sudeste de Filadélfia e 140 quilômetros a leste de Éfeso, que foram duas das 7 igrejas que Jesus escreveu essas cartas. Vamos ler o texto bíblico de maneira mais completa? Vamos ler aqui a partir do verso 14, verso 14, que vai falar sobre a igreja de Laodiceia. Deixa eu puxar a Bíblia um pouquinho mais para cá, para poder ficar aqui no vídeo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Verso 19, presta atenção. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí o verso 20, que foi o hino me levou a ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria ir agora conversando um pouquinho com vocês sobre esse texto bíblico que nós acabamos de ler. Laodiceia era uma cidade rica, com bancos prósperos. Desde aquela época já tinha lá os banqueiros para levar o nosso dinheirinho. Uma indústria têxtil e uma escola de medicina.
Daí você vai começar a entender quais foram os elementos que Jesus usou aqui para se referir à Laodiceia. São características da própria cidade, para que ficasse bem entendido assim. Jesus usou exatamente o contexto deles, exatamente aquilo que eles viam claramente, como eles eram. No entanto, apesar de ser desenvolvida, também era conhecida pela escassez no abastecimento de água. Olha só por que Jesus vai falar de quente, frio e morno. Olha como é que Deus vai lá aonde Ele conhece realmente a nossa vida, né? Como Ele conhece realmente a nossa vida. Como Ele sabia tudo sobre a cidade de Laodiceia direitinho para poder usar essas expressões. Ele diz assim, a Laodiceia era assim, apesar de ser desenvolvida, também era conhecida por sua escassez de abastecimento de água. Precisava ser canalizada, a água precisava ser canalizada de duas fontes. Uma que vinha das frias montanhas de Colosso, aquelas montanhas geladas, a água derretia e aí vinha aquela água das frias montanhas de Colosso, ou das terapêuticas fontes de águas quentes de Hierápolis. Essas características estão mencionadas por Cristo nesse texto aqui de Apocalipse 3. E aí aqui é que vai se formar o contexto do que Jesus quer falar com essas coisas. Porque ambas as expressões, águas quentes e águas frias, são metáforas no mundo antigo, metáforas positivas no mundo antigo. A palavra para água fria, que é pushros, eu não sei realmente se a minha pronúncia está certa, é uma palavra estranha, se escreve P-S-U-C-H-R-O-S. Essa palavra grega, traduzida como água fria, foi a que Jesus usou lá em Mateus 10, 42, para dar um exemplo. Ele disse assim, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, essa mesma palavra, pushros, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. A água fria, no mundo antigo, traz noção de refresco, de refrigério. Coisa muito bem-vinda no Oriente Médio, né? Que era um lugar muito seco, muito desértico, né? Então você vai começando a entender o que Jesus está querendo dizer aqui. A ideia parece ser que, por um lado, a igreja de Laodiceia não fornecia nenhum refresco para o espiritualmente cansado, a água fria, nem, por outro lado, a cura para os espiritualmente enfermos, a água quente. Ela estava apenas morna, cuidando apenas em conseguir riquezas, achando que tem de tudo, mas sem comprar ao Senhor Jesus Cristo o ouro, o colírio e as roupas brancas de justiça. Começa a entender o que Jesus está falando aqui? Olha, vocês são muito preocupados com as suas próprias vidas. Isso toma conta demais da mente de vocês. Vocês não se preocupam com o próximo, por exemplo, em ser uma água fria de refrigério ou uma água quente para uso de curar espiritualmente, no sentido figurado, curar espiritualmente os enfermos. Tanto a água fria quanto a água quente são usadas no tratamento médico, né? Elas são necessárias para se usar no paciente. O problema de Laodiceia é que eles não se preocupavam com mais nada a não ser consigo mesmos. Eles não eram refrigério nem cura. As pessoas vão se tornando egoístas. Os seus corações vão ficando difíceis de serem acessados por aquele do verso 20 que diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta.
ele não derruba a porta, ele não retira a porta. Isso é algo que você precisa fazer. Ele apenas bate. Se você permitir, ele vai entrar e vai trazer um refrigério para a sua vida. Ele vai cear com você, ele vai trazer mudança na sua vida, ele vai trazer salvação à sua vida. Não estava aqui no texto que eu separei, mas lembre-se de Zaqueu. Zaqueu era um homem detestado pela sociedade da sua época, era um homem sem amigos, era um homem triste, isolado, porque só pensava em si mesmo, desviava o dinheiro dos impostos, cobrava mais para se tornar um homem rico. Obviamente tinha tudo que a riqueza podia comprar, mas Zaqueu era pobre de espírito. Zaqueu não levava refrigério a ninguém. Mas um dia Zaqueu ouviu falar de um tal de Jesus. O fato é que Jesus, a história diz que Jesus estava passando e Zaqueu subiu no sicômoro, na árvore, para poder ver Jesus, que ele era um anão, era um homem de baixa estatura, e Jesus passa, olha para cima e diz: Zaqueu, eu vou cear na tua casa. É exatamente isso que diz em Apocalipse 3:20. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e levou Jesus com seus discípulos para sua casa. Zaqueu abriu a porta. A consequência foi que lá nessa história de Zaqueu, a palavra de Deus diz que houve salvação naquela casa. Jesus diz isso, porque Zaqueu ali confessa os seus pecados de ter desviado, de ter roubado, e ele diz assim, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais a todas as pessoas que eu roubei. Houve o arrependimento, houve ali um sincero arrependimento, porque deixou Jesus entrar, abriu a porta. Bom, voltando aqui para o texto que eu tinha separado. Então, Laodiceia estava apenas morna, cuidando apenas em conseguir as suas próprias riquezas, se preocupando consigo mesmo, achando que tem de tudo, sabe? E se esquecendo realmente do sentido espiritual das coisas, do sentido de amor ao próximo. Eu queria fazer uma correção aqui ao texto, coisa simples, mas lá no início, lá no verso 15, aliás no verso 14, no final do verso 14 diz assim, o princípio da criação de Deus, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sabe, queridos, alguns confundem esse texto aqui, achando que aqui está se dizendo que Jesus foi criado lá no princípio. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela não diz isso em seu contexto geral. O próprio João fala que Jesus é o Verbo, que Jesus estava no princípio, que Jesus era a palavra que fez todas as coisas, lá logo no início do capítulo de Apocalipse, capítulo 1, lá no verso 17, por exemplo, do capítulo 1, ele diz que Jesus é o primeiro. Jesus diz, a João, eu sou o primeiro e o último. No verso 8 também desse capítulo 1, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do evangelho, do alfabeto grego, Isso tudo para significar que eu sou eterno, que eu existo, sempre existi. Jesus está dizendo, deixando claro aqui que ele é eterno. Essa palavra traduzida aí dessa forma aqui no verso 1, ela na verdade, o verbo arche, do grego, ele quer dizer que significa originador, criador. Assim a frase deveria ser melhor traduzida como aquele que origina a criação. Até aqui na minha Bíblia tem uma referência a isso dizendo o seguinte, que a fraseologia não deve ser mal compreendida, sugerindo que Cristo seja criado. Na verdade, Jesus é aquele que principia ou dá início à criação de Deus. Esse é o sentido do que está falando lá, tá bom? Mas algumas pessoas confundem aquele textozinho ali, então eu fiz questão de citá-lo aqui,
ainda que não seja a razão do sermão. Ali já pelo verso 17 e 18, a gente pode ver que a igreja de Laodiceia, estando morna, estando autoiludida, porque se achava rica, que não precisava de nada, quando na realidade era espiritualmente empobrecida. Ela acreditava que, como possuía vestes caras, estava bem vestida, que isso na verdade significava que ela estava bem espiritualmente, significava que essa riqueza, essa prosperidade, essas coisas, às vezes parece que a vida indo bem está dizendo que nós estamos sendo bem vistos por Deus. Cuidado, pode não ser, como era o caso aqui da igreja de Laodiceia. A verdade é que ela se encontrava espiritualmente nua, apesar das vestes caras. Ela cria que a visão física indicava a habilidade de enxergar espiritualmente, quando de fato era cega para as realidades espirituais. Felizmente, Cristo oferece a todos que se arrependerem ouro espiritual, vestes brancas e colírio restaurador. Eu vou dar um pulinho aqui, que a hora já está avançando. Esse relógio é terrível, ele me quebra. Ali pelo verso 18, nós vamos ver as representações que Jesus vai usar. Vai dizer para eles assim: compre ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O ouro representa as riquezas espirituais oferecidas como remédio de Cristo para a pobreza espiritual de Laodiceia. Este ouro aqui, figuradamente, ele é uma referência à fé em Cristo que atua pelo amor. A Bíblia fala muitas vezes sobre isso, essa fé que atua pelo amor. É essa fé que esses laodicenses precisavam ter, porque essa fé gera confiança, gera certeza de que se você obedece, se você anda nos caminhos de Deus, Ele é o provedor de todas as coisas, mas das coisas que são importantes e necessárias para você, não daquelas que vão desviar a sua mente e o seu foco para a vida eterna. Refinada pelo fogo. Aqui, irmãos, queridos e queridas, não deixa dúvida que é uma referência à fé que foi provada, purificada pelo fogo da aflição. Todo cristão, todo aquele que quer se aproximar de Deus, vai precisar ser purificado. E Deus vai precisar, em alguns momentos, permitir que você seja provado. Semana passada eu até falei alguma coisa sobre isso. Eu disse que Nicodemos, ele não se converteu naquela hora em que Jesus falou com ele sobre nascer de novo. Ele não se converteu ali. Mas é preciso que algumas coisas aconteçam na vida de certas pessoas para que elas entendam a necessidade de dar meia volta, de se converter. Nicodemos se converteu depois. No final daquele texto que nós lemos, Jesus deixou uma mensagem subliminar, vamos dizer assim, para Nicodemos, quando ele disse que quando ele visse o Filho do Homem levantado no madeiro, como Moisés levantou a cobra no deserto, e que significou salvação para aquelas pessoas picadas para a cobra, ele entenderia. E quando Nicodemos viu Jesus sendo levantado naquele madeiro crucificado, ele entendeu, se arrependeu, se tornou um cristão e se salvou. As vestiduras brancas, elas fazem um contraste entre a nudez espiritual dos laodicenses, para que eles recebam as vestiduras que significam a justiça de Cristo. Essas vestiduras têm a representação da justiça de Cristo. Eles se achavam muito bem vestidos,
mas Cristo dizia que eles estavam completamente nus, estavam expostos. Os seus pecados, os seus erros, estavam todos expostos claramente diante dele, Jesus. E Jesus estava oferecendo a ele a oportunidade de arrependimento e de receber as vestes brancas da sua justiça, ou seja, estarem plenamente perdoados e prontos para seguir em frente na caminhada para a salvação. E por fim, o colírio. Lá em Laodiceia tinha essa escola de medicina e era produzido colírio. Jesus usa esse recurso aqui também e diz para eles que eles precisam comprar colírio dele. E esse colírio é uma representação da presença do Espírito Santo. Colírio para abrir os olhos espiritualmente, para que você entenda o que é a verdade plenamente, para que você possa então encontrar o caminho da salvação. Os seus olhos precisam ser abertos. Sabe, queridos, por isso que eu disse para vocês que naquela madrugada, quando Deus me deu aquele corinho do hino, Ele estava enchendo meu coração de alegria, dizendo que para mim havia perdão. Ele diz: deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, hás de ter final vitória, vais obter a salvação. Mas ele me levou ao texto de Apocalipse, que é uma repreensão. É Jesus falando carinhosamente para você e para mim. Cuidado para que você não esteja cego. Cuidado para que você não esteja dando valor às coisas que não merecem mais valor do que deveriam. Cuidado para você não colocar as coisas acima dos seres humanos, que deveriam ter muito mais valor na sua vida. Cuidado para que você não pense que é abastado, que tem tudo, que você está indo muito bem e que pode ser que espiritualmente você esteja sendo aprovado, quando na verdade você, aos olhos de Deus, é pobre, cego e nu. Mas ao mesmo tempo Ele te oferece os remédios, a solução. Compre o ouro de mim, o ouro que representa as riquezas espirituais, o ouro que figurativamente quer dizer a fé que atua no amor, uma fé que produz mudanças, que produz obediência. Ele também te dá o remédio das dificuldades, das provações, para que você possa enxergar, abrir os seus olhos e perceber o quão você está perdido. Ele te oferece as vestiduras brancas, que é o seu perdão, o seu sacrifício, o seu sangue derramado na cruz. E Ele te oferece o Espírito Santo como um colírio. O colírio é algo muito especial, dá um alívio, não é? Traz paz, traz agora a possibilidade de enxergar bem de novo. Sabe, Deus me repreendeu e ao mesmo tempo me disse: filho, você pode ficar tranquilo, que se você ouvir a minha voz e deixar eu entrar, abrir a porta, no final eu vou te dar a vitória, eu vou te dar a salvação. Que essa também seja a esperança do seu coração. Deixe Jesus abra a porta, por favor. Hoje, aceite o apelo de Cristo, aceite o chamado dele e seja salvo para toda a eternidade, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus. Por favor, Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra. Encha os nossos corações com a Tua salvação. Que nós aceitemos esses remédios, Senhor, a Tua fé, as Tuas provações, o Teu colírio, as Tuas vestiduras brancas, para que nós estejamos contigo para sempre na vida eterna. Obrigado, Senhor, pela Tua repreensão, mas obrigado pelo Teu carinho em prover a salvação e a certeza de que ao final estaremos salvos. Eu sou um pecador, falho, sujeito a errar como errei, mas em Ti, Senhor, eu encontro a justiça, que é uma justiça para salvar. Em Ti eu encontro a salvação, em Ti eu encontro o perdão,
em Ti eu encontro mais uma oportunidade. E eu te peço isso a todos os que estão ouvindo neste momento também, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.